Caros alunos, iniciamos a disciplina Análise e Contratação de Crédito Rural. Qual o objetivo da disciplina? Interpretar e analisar as melhores alternativas de investimentos, visando a manutenção, operação e viabilidade econômica dos equipamentos, considerando a vida útil e viabilidade econômica dos investimentos. A estrutura do e-book está do seguinte formato. Capítulo 1. São descritas as diversas alternativas de decisão para escolha de investimentos. No capítulo 2, são identificados os principais custos e despesas gerais envolvidos nas atividades. A identificação dos custos é fundamental para o empreendedor evitar desperdícios com insumos, mão de obra, aquisição de produtos que não agregam valor à produção. O capítulo 3 analisa a vida econômica de equipamentos, considerando a substituição por desgaste, obsolescência e inovação tecnológica. E no capítulo 4 são expostas algumas considerações sobre inadimplência que muitas vezes ocorre por falta de planejamento na aquisição de bens ou por fatores externos ao empreendimento. Primeiro capítulo, então, a gente vai iniciar com as múltiplas alternativas de investimentos. Para ordenar a decisão de escolha dos investimentos, há necessidade de regras e modelos e também considerar restrições orçamentárias quando vários projetos são viáveis e o orçamento não permite selecionar todos. Um conjunto de projetos pode ocorrer de diversas formas, dentre as quais se destaca projetos mutuamente exclusivos, projetos independentes e projetos dependentes. Projetos exclusivos. Um projeto pode ser considerado exclusivo quando, entre dois ou mais projetos, apenas um deles é selecionado, enquanto os demais são eliminados. Se os projetos têm o mesmo tempo de vida útil, o método mais prático e mais comum é optar por aquele que apresenta o maior valor presente líquido. Por outro lado, os projetos que têm vida útil diferenciada é o método mais prático, é o valor presente líquido anualizado. Utilizando o exemplo 1 do e-book, vamos aplicar este método do exclusivo. Então, considerando que o Sr. Paulo Moraes, agricultor, deseja adquirir um trator novo para sua propriedade e está com 5 projetos de investimento, mutuamente exclusivos, com as seguintes características. Trator A, investimento inicial, 80 mil, trator B, 95, trator C, 110 e assim por diante. Renda gerada no primeiro, trator A, 11. Valor venal do trator após o término de quitação do projeto. Ou seja, lá no final da vida útil dele, que é de 10 anos, ele ainda pode ser vendido por 60 mil. Então, fazendo o cálculo do VPL, temos o valor exposto aqui no projeto A, que é o 1, da transcrição. Então, a resolução do trator A está no quadro 2 do e-book. Utilizando a calculadora 80 mil, CHS, G, CF0. Prestações de retorno 11 mil, G, CFJ. Como são 9 iguais, 9, G, NJ. Acrescentando a última prestação, os 60 mil residual, GCFJ, juros 12%, FNPV. Ok? Então temos aqui o valor do VPL do trator A.
Então, esse mesmo cálculo deve ser feito para os demais projetos, ok? Portanto, então, temos o valor do trator A, né, 1.470. No e-book, o quadro 3 mostra todos os cálculos, né, o valor de todos os VPLs dos 5 projetos, verificando lá que o trator D é aquele que apresenta o melhor VPL, 3.421,52. Portanto, no modelo exclusivo, este é o projeto que vai ser escolhido pelo agricultor, comprando, né, o trator marca D, ok? Agora vamos para este aqui, trata-se do VPL com o mesmo período de investimento, ou seja, 10 anos. O exemplo 2, né, o senhor José de Oliveira, agricultor, necessita adquirir um pulverizador e está com 4 alternativas de investimentos. A TMA que o agricultor tem disponível é 9% ao ano, após imposto de renda. Todas as alternativas têm horizonte de planejamentos diferentes. No primeiro caso, era um horizonte de planejamento igual. Agora, vai ser planejamento com horizontes diferentes, ok? Então, o cálculo vai ser o VPLA. Da mesma forma que o exercício anterior, tem-se que calcular o VPL para cada período, né, de cada investimento. E após o cálculo do VPL, calcula-se o VPLA, né? Então, voltando aqui ao investimento A, a gente vai tomar esse como exemplo para trabalhar e calcular o VPLA. Então, o pulverizador A, que o investimento inicial é R$15 mil, o retorno em 8 anos de 3.225, né, a uma taxa de 9%. Então, vamos lá para a HP fazer esse cálculo. Investimento inicial, 15 mil. CHS, G, CF0. 3.225, CHS, GCFJ. Como o horizonte de planejamento desse projeto é 8 anos, 8, GNJ, TMA de 9%, F, NPV. Então, o VPL é 2.849,79. Lembram lá que, né, que o investimento são diferentes. Vários projetos com financiamentos, né, com vida útil diferente. Então, retornando aqui ao slide, nós temos aqui no quadro 7 do e-book, temos o cálculo, né, do VPLA do pulverizador A. Na HP, vamos fazer esse cálculo. Então, vamos lá, 2.849,79, que é o VPL, né, que a gente conseguiu achar. PV 9 I 8 N PMT, ok? Então, o VPLA do pulverizador A é 514,88, ok? Então, este cálculo foi do pulverizador A. Para o pulverizador B, C e D, faz-se o mesmo procedimento. Então, de acordo com o quadro 6 do e-book, o projeto que apresenta melhor VPLA é o pulverizador B, cujo valor é R$ 904,50, ok? Então, esses cálculos todos estão bem explícitos no e-book. Por favor, leiam sempre, antes de iniciar, né, qualquer cálculo, todo o procedimento que tem que ser feito, ok? Então, projeto exclusivo, escolhe apenas um. Então, lembre-se sempre disso, né? A hora que eu escolho um, o cálculo os demais são eliminados. Eu escolho sempre o quê? Aquele que tem o maior VPL ou o maior VPLA, ok?
Então, o que a gente viu até agora foi os modelos, né, de projetos exclusivos, ou seja, aquele que é único, né, dentre uma série de projetos que temos para escolher. Vamos agora iniciar projetos independentes. O que é projetos independentes? Eles ocorrem simultaneamente, né, se há 2 ou mais projetos independentes, a escolha de um não determina que os demais sejam excluídos. Portanto, é o contrário, né, do anterior. Então, na análise de projetos independentes, todos com valor presente líquido positivo são escolhidos. Ok? Conforme exposto, então, no quadro 3 lá do e-book, os projetos que apresentam VPL positivo são os tratores marca A, B, C e D. Então, nesse nosso caso, né, neste exemplo, o valor líquido da carteira de todos os projetos independentes que o investidor, que o agricultor pode escolher, dá um total de R$ 6.394,60. Então, nesse quadro 3, como vocês percebem, são todos os projetos, os investimentos, com o mesmo período de utilidade, né? O mesmo período de vida útil, ou seja, 10 anos. E no quadro 8, nós temos aqueles que apresentam o VPL positivo, né, dos pulverizadores, que são os projetos A, B e C. Então, neste exemplo, o valor presente líquido anualizado da carteira será de R$ 2.040,34. Então, de uma forma bem simples, né, o primeiro cálculo a gente fez de todo do projeto, este a gente só está complementando, aproveitando os mesmos cálculos realizados no tópico anterior. Projetos dependentes. Então, a dependência de projetos ocorre quando a seleção de um deles interfere na decisão em relação ao conjunto de projetos que compõem a carteira de investimentos. Uma relação, né, de dependência comum nas empresas é a restrição orçamentária, e outra pode ser a dependência como fatores técnicos. Citando como exemplo, né, fatores técnicos, por exemplo, o arado. Não tenho como comprar o arado se eu não tiver um trator para puxá-lo. Então, o arado depende do investimento no trator. Ok? Então, temos aqui, lá no exemplo 1, citando o mesmo exemplo dos tratores, vamos supor uma restrição orçamentária, né? O agricultor tem 230 mil para gastar, para fazer um investimento. Então, a gente pode ver, né, que A e D são os projetos que estão dentro dessa restrição orçamentária e que propiciam o maior VPL. Se eu somar lá o trator C e D, o VPL é maior. Porém, o investimento teria que ser de 255 mil, ou seja, ultrapassa os 230 mil, que é a restrição orçamentária que me impede de adquirir o trator C e D. Okay? Então, os projetos dependentes têm esse tipo de conotação. Ou é restrição orçamentária, ou são fatores técnicos que influenciam na aquisição de equipamentos. Ok? Então, este é a primeira capítulo, né, do livro, que pertence à atividade 1 da nossa disciplina. Bons estudos a todos e qualquer dúvida, consultem a plataforma Moodle.